Então, vamos ver aqui agora um exemplo com o nível de mangueira. Então, bem simples, tá? Então, sobre o nível de mangueira, então a gente tem duas réguas. Então, a gente faz leituras, né, nas duas réguas. Então, a gente pode chamar de uma régua de lado A e a outra de lado B. Então, a gente vai ter uma mangueira transparente, né, cheia de água, onde a gente vai ter o que? A oscilação, né, do nível da água nessa mangueira. Então, eu vou determinar as diferenças de níveis. Então, se eu tiver um trajeto mais longo, talvez eu tenha uma mangueira de apenas 10 metros, né? Aí, se eu tiver que medir um trecho lá de 190 metros, vamos supor. Então, aí eu tenho que mudar esse nível várias vezes. Então, eu tenho o quê? Um nivelamento composto. Então, vou mudar o nível várias vezes, né, para fazer a medição total, né, do meu desnível. Então, nesse caso aqui, né, é bem simples. Então, vou pegar a leitura A. Então, por exemplo, 1,21 menos 0,54. Então, vou obter aqui a diferença de nível do primeiro trecho, né? Aí mudou o nível de mangueira. Então, vou fazer todas elas, tá? Aí depois eu sugiro que vocês dão uma conferida nessas diferenças aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, um aclive, essa diferença ela vai dar positiva. Quando a gente tiver uma ondulação no terreno, no caso aqui onde deu esses menos 0,19, então aqui eu já tenho um pequeno declive, né? Que pode acontecer ao longo do trajeto a gente ter subidas e descidas. E acontecer isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um sinal negativo que vai reduzir, né, vai diminuir, né, a minha diferença de nível. Então, eu tenho que tomar o cuidado, né, com o sinal e descontar, né? No caso, quando o sinal alterar, né, eu tenho que fazer essa diferença. E talvez aqui, né, eu poderia ter uma diferença de nível de 9 metros, ponto 0,1, né? Mas como aqui é negativo, então isso aqui fez reduzir, né, a minha diferença de nível, tá? E aí, como que a gente calcularia, por exemplo, a declividade do terreno? Porque a distância que a gente mede no terreno, a gente pode utilizar a própria mangueira. Então, se a gente utiliza um tamanho padrão, né, de mangueira, por exemplo, 10 metros, cada trecho desse 10 metros é uma distância inclinada. Então, se eu mudei o nível 19 vezes, eu vou obter 190 metros de distância inclinada no terreno. Então, não é uma distância horizontal, né? Como que eu vou saber a distância horizontal? Para calcular a distância horizontal, eu posso aplicar, né, o teorema de Pitágoras. Então, eu posso pegar a distância inclinada, 190, elevar ela ao quadrado, subtrair, né, a distância vertical, né, que é a diferença de nível ao quadrado, e tirar a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, né, como que faria na calculadora? Então, na calculadora, então, a gente poderia fazer da seguinte forma. Vou só aumentar aqui o display da calculadora. Então, a gente poderia pegar, né, o 190, que é a distância inclinada, né, ele fica sendo como se fosse uma hipotenusa. Então, seria 190 ao quadrado, então, hipotenusa ao quadrado. Aí, eu vou subtrair, né, o cateto da distância vertical. Então, menos... Eu vou inverter aqui o teorema de Pitágoras, né? Então, menos 8,82 ao quadrado. Aí eu vou obter o quê? A distância horizontal ao quadrado, né? Igual. E aí o que eu tenho que fazer? Tirar a raiz quadrada. Aí eu vou obter o quê? A distância horizontal. Então deu lá, né? 189,79 metros. Então seria uma distância horizontalmente, né? E não uma distância na superfície do solo, né? Então, essa distância aqui, ela seria, as inclinadas, né? Seria na superfície do solo. E aí, quanto que dá a declividade, hein? Então, vou pegar a diferença de nível, 8,82, dividir pela distância horizontal, aí tem que tomar cuidado, né? Não é o 190, apesar do valor aqui ter dado bem próximo. Então, vou dividir por 189,79 vezes 100. E aí eu vou obter a declividade. Então, fazendo na calculadora, então vamos pegar 8,82, da minha diferença de nível, né? Dividido pela distância horizontal que eu obtive, né, com o teorema de Pitágoras, então 189,89, vezes 100. Então, vou fazer dessa forma. Então, vou obter quantos por cento, né, de declividade? Então, deu lá, né, 4,64%. Isso quer dizer o quê? Que
para cada 100 metros de distância horizontal, né, eu teria 4,64 de diferença de nível. Então, a declividade seria isso, né, em porcentagem. E aí, como que a gente determina erro no nivelamento com mangueira? Então, vou apresentar aqui rapidamente um exemplo. Aí, a gente tem que calcular a tolerância também, da mesma forma lá do nível óptico. Então, vou fazer duas diferenças de nível, né? Uma no aclive e a outra no sentido contrário, no sentido do declive. Eu vou obter o erro daquela mesma forma. E aí, eu tenho que obter o que? A tolerância também. Então, eu tenho que calcular a tolerância para depois, né, fazer a comparação aí do erro com a tolerância. Então, aqui é um exemplo. Então, aqui eu tenho o trajeto 1. Então, isso aqui é um aclive. Então, no aclive, o que vai acontecer? Se eu chamar essa régua de régua A e a outra lá de régua B, então, no aclive, as leituras na régua A vai ser maior do que a da régua B, né? Então, ali eu vou ter uma leitura maior, né, na régua. Então, eu vou ter as diferenças de nível daquela mesma forma, né? Eu vou fazer a leitura A menos a leitura B. Então, eu vou obter todas, e aí eu vou somar todas elas. Então, faço a soma aí, né, de todos os valores. Então, vamos supor que eu tenho lá 19 diferenças de níveis, né? Então, fez a soma, deu 8,80. E depois vocês dão uma conferida, tá nisso aqui, na calculadora. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Eu poderia somar a coluna A, somar a coluna B e pegar, né, a soma da A menos a soma da B. Também eu vou obter, né, 8,80. Tá? Aqui a gente tem a distância horizontal. Tá? Então, pegou lá a distância inclinada ao quadrado, igual 8,8 ao quadrado, né, a diferença de nível, mais distância horizontal ao quadrado, daquela mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Então, tem uma distância horizontal de 189,8. Então, esse é o trajeto do aclive. No trajeto do declive, o contranivelamento, eu poderia percorrer outra distância? Poderia, eu poderia fazer outro trajeto. Se o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo, automaticamente tem que dar o quê? A mesma diferença de nível, né? Ou muito próximo, né? O valor de diferença de nível. Então, no trajeto do contranivelamento, então aqui eu já tenho ele diferente. A leitura A é menor do que a leitura B. Então no caso, o sentido de leitura, né, foi nesse sentido. Então, vou ter uma leitura menor, né? Vamos chamar aquela régua lá agora de A, e essa segunda régua de B. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer todas as diferenças de níveis, posso fazer a soma das colunas, né? Eu posso somar essa coluna de leitura A, então soma aqui, né, todos os valores. Aqui já foi 20 trechos, ao invés de 19. Então, somou essa coluna, deu lá, ó, 16,64. Somou a segunda coluna, 25,40, tá? Aí depois vocês dão uma conferida nessa soma, tá na calculadora. Aí o que é a diferença de nível? Então vou pegar, né, uma soma menos a outra. Vou pegar lá, né, 25,40 menos 16,64, 8,76. Então eu tenho a minha diferença de nível, né, do contranivelamento. Aí eu tenho que fazer a distância horizontal, né, da mesma forma. Então pego lá a distância inclinada, 200, igual na diferença de nível, 8,76, mais distância horizontal. Calcula a distância horizontal, né? Então aqui deu 199,81, né? Na outra deu 189. Então qual foi a distância média percorrida? Aí para mim calcular a tolerância, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma média, né, dessas distâncias, tá? Então eu tenho que fazer o erro. Então nesse caso aqui eu tenho 8,80, essa diferença aqui, né, da tabela anterior, menos o quê? 8,76. Então, fez a diferença entre os dois DN, obteve, né, 0,04. Convertendo isso em milímetro, né, metro para milímetro vezes 1000, então dá 40 milímetros. E aí, qual que é a tolerância? Então, a tolerância, né, vai depender do objetivo. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que eu coloquei, tá? Então, se eu quero um grau de tolerância de 100 milímetros por quilômetro, então eu coloquei aqui como exemplo, né, a determinação da diferença de nível para dimensionar uma motobomba de irrigação.
Ou seja, aqui eu estaria tendo um erro, né, de até 10 centímetros por quilômetro, que seria aceitável, tá? Então, no caso, para mim dimensionar, né, a altura manométrica de uma motobomba. Porque 10 centímetros, né, seria uma diferença muito pequena, né, em termos de pressão, né, em metros coluna d'água. Então, aí eu pego esse valor, né, de grau de precisão desejado, insiro na equação, e aí eu vou precisar da distância horizontal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a média, né? Eu vou fazer a média do aclive com o declive. Então, tem o DH do nivelamento e do contra-nivelamento. Então, soma os dois, divide por 2, né? Faz a média. Então, o 189,80, né? Que é esse aqui. E o 199,81. E no caso, é o que está no slide anterior, tá? Que seria esse aqui, ó. O do contra-nivelamento, né? Então, fez a média dos dois. Então, deu lá, 194,805. Então, eu pego essa distância horizontal, né, insiro ali na equação. Por que é que divide por 1.000? Então, está dividindo por 1.000 para passar de metro para quilômetro. Porque o meu grau de precisão, né, ele tem milímetro por quilômetro. Então, por isso que tem essa divisão por 1.000, tá? Então, nesse caso aqui, né, vai pegar o 194, dividir por 1.000, né, está passando para quilômetro. Aí vai multiplicar pelo grau de precisão desejado. Então, aí no caso, então vezes 2, né, porque eu tenho um trajeto da ida e da volta. Então, são 2 trajetos. Então, deu 88,27. Então, nesse caso aqui, né, seria a tolerância. Então, o meu erro está abaixo da tolerância. Então, qual que é a conclusão? Então, não tem necessidade, né, de refazer a medição de desnível. Então, o erro do nivelamento, né, ele está dentro do permitido. Então, tem um erro menor que tolerância, né, no caso. Ficou clara essa parte aí, pessoal? Ficou. Do erro, tolerância, do nivelamento? Então, beleza. Então, referente ao nivelamento composto, é isso. Então, no nivelamento composto, a gente vai ter o quê? Medições mudando o equipamento, né, de posição. Então, a gente vai ter, no caso do uso do nível óptico, a gente vai ter visadas na horizontal. E no caso do nível de mangueira também, o nível da água ele vai ser mantido na horizontal, né? Ele vai ser mantido na horizontal. É como se eu tivesse uma visada, né, uma leitura horizontal. Agora, quando a gente tem um desnível muito grande, está usando um equipamento, aí o que a gente pode fazer para medir esse desnível de uma forma talvez mais rápida, hein? Imagine se a gente vai medir, vamos dizer, um aclive aí, né, com uma declividade muito alta. Por exemplo, um desnível aí de 40 metros. Então, para me medir com uma régua de 4 metros, eu teria que mudar ela pelo menos 10 vezes, né? Então, nesse caso, a gente pode lançar mãos, né, do nivelamento que a gente chama de trigonométrico. O que é o nivelamento trigonométrico? Então, a gente vai fazer o quê? Visadas inclinadas, tá? Então, a gente vai ter visada morro acima, visada morro abaixo, diferente do nivelamento geométrico, o nivelamento geométrico composto. Então, a gente pode estar usando, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, quando, por exemplo, lá o pessoal da silvicultura, né, utiliza lá o clinômetro para medir a altura de árvore. Então, quando usa o clinômetro, então a pessoa que está fazendo a medição, né, ele está fazendo uma visada ascendente. Ou seja, ele teria ali uma distância inclinada à altura da árvore, vamos dizer assim, né? Talvez ele vai medir lá volume de madeira, né? Por exemplo, numa área de pinos ou eucalipto. E aí ele precisa conhecer, né, a distância da árvore até a posição que ele está. Ele precisa da distância horizontal. E aí, com essa equação do Teorema de Pitágoras, né, então é possível ele obter, né, a altura da árvore, tá? Sem ter que subir na árvore, né, para fazer a medição. Então, basta ele conhecer, né, o ângulo de inclinação da visada. Então, ele pode visar, né, mirar o topo da árvore e, com a trena, medir a distância, né, da árvore até ele. E aí, com a equação do Teorema de Pitágoras, tem como ele obter a altura da árvore. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma rampa de terreno. Então, estou falando que a rampa de terreno ela tem uma distância inclinada de 30 metros e distância horizontal de 22 metros. Qual que é a distância vertical?
Então, nesse caso, né, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Então, no Teorema de Pitágoras, como que a gente poderia fazer, hein? Então, a gente poderia pegar essa hipotenusa, né, essa distância inclinada de 30. Então, pegar 30, levar ao quadrado. Subtrair o cateto da distância horizontal, né, ao quadrado. Então, menos 22 ao quadrado. Então, eu vou obter o quê? Eu vou obter a distância vertical ao quadrado. Ó, deu 416. E aí eu faço o quê? Tiro a raiz, né? Raiz quadrada igual. Então, deu 20,39. Então, seria o quê? A distância vertical, né, ou o desnível dessa rampa. Então, 20,39. Não sei se eu coloquei aqui outra pergunta. Vamos ver aqui. Não, do Teorema de Pitágoras é esse exemplo, tá? Aí, referente ainda ao nivelamento trigonométrico, a gente poderia ter outras situações. Então, eu coloquei uma outra equação aqui. E no terreno, quando a gente usa um equipamento com tripé, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ângulo a partir de uma determinada altura, né? Não é a partir do solo. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Que somar a altura do instrumento. Se a visada for morro acima, a altura do instrumento ela vai estar inclusa na diferença de nível. Então, nesse caso, por isso que eu coloquei aqui, mais ou menos, porque se a visada for morro acima, eu vou ter que somar a altura do instrumento. E se ela for morro abaixo, tipo essa aqui, ó, eu vou ter que subtrair a altura do instrumento, porque ela não faz parte, né, da diferença de nível. Então, vou mostrar para vocês agora, né, como que a gente obtém essa equação. Por que a tangente de alfa aqui, hein? Tangente de alfa vezes distância horizontal, mais ou menos a altura do instrumento e mais ou menos o fio médio. Então na visada ascendente, a gente vai somar a altura do instrumento, diminuir fio médio, tá? E já na visada descendente, que seria essa aqui, a gente vai diminuir a altura do instrumento e somar o fio médio. Porque o fio médio aqui, ele é parte da diferença de nível. Então, vou abrir aqui um outro programinha para a gente escrever um pouco, só para entender tá, o porquê dessa equação. Da onde que vem esse tangente de alfa. Porque, na verdade, aqui, ó, formaria o quê? Um triângulo retângulo, né? Então, eu teria aqui o ângulo alfa, que seria a minha diferença de 90. Aqui eu tenho a distância horizontal, né? Ela fica sendo o cateto adjacente no triângulo. E aí eu vou ter aqui, né, um triângulo retângulo. E eu posso resolver essa medida da diferença de nível com base nessas medidas que eu coloquei aqui, né? Fio médio, a altura do instrumento e o X. Onde o X aqui, né, seria o quê? Seria essa medida aqui do triângulo, tá? Então, vamos abrir aqui o programinha aqui, só para a gente escrever um pouco. Acho que eu coloquei aqui os esquemas já. Então, vamos ver primeiro a visada ascendente. Com base nessa figura, a gente pode ter uma igualdade, não pode, de medidas? A gente tem duas medidas do lado esquerdo, de verde, e duas medidas de azul do lado direito. Eu posso dizer que a soma dessas duas medidas de azul é igual à soma dessas duas medidas de verde, pelo esquema. Então, eu posso dizer ali, ó, só subir aqui um pouquinho, né? Então, aqui é a visada ascendente. Então, na visada ascendente, eu vou ter ali o quê? O ângulo vertical menor que 90 graus, né? Então, meu ângulo vertical seria esse ângulo aqui. Então, meu ângulo vertical. E aí eu vou ter o alfa, que é o que? A diferença de 90. Então, por exemplo, se eu tiver um ângulo vertical de 80 graus, o meu alfa, quanto é a diferença de 90? Eu faço 90 menos 80, eu teria um alfa de 10 graus. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer o quê? Que do equipamento até esse ponto aqui, eu tenho uma medida equivalente à distância horizontal aqui no triângulo, né? Então, tem a distância horizontal. E essa medida daqui, que é uma medida imaginária, né? Daqui até a posição do fio médio, onde a gente faz a visada no fio médio, seria o valor de x que está aqui. Então, teria aqui, né, o valor de x.
Então, se eu resolver aqui esse triângulo, eu poderia dizer o quê? Que a razão de x, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, seria o que? A tangente de alfa. Então, posso dizer o quê? Que a tangente de alfa, vamos escrever aqui um pouco, né? Então, a tangente de alfa é igual ao quê? X sobre distância horizontal. Então, posso dizer aqui que o x é a tangente de alfa, posso multiplicar cruzado, né? Tangente de alfa vezes distância horizontal. Aí, se eu tomar por base as medidas do lado direito e as do lado esquerdo, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que, vamos escrever aqui de outra cor, né? Que a soma dn, então dn mais fio médio, equivale a quê? A altura do instrumento mais o x. Ou x mais a altura do instrumento, né? Que aqui tanto faz, tá? Se quiser colocar o x primeiro também, né? Que achar lá na equação vai aparecer a tangente primeiro, né? Então, x mais a altura do instrumento. Então, se eu pegar esse termo aqui, que é o valor de x, né, e substituir nele, então, como vai ficar a equação? Diferença de nível. Então, o objetivo é calcular a diferença de nível, né? O meu interesse é saber quanto mede o desnível do terreno. Então, a diferença de nível é o quê? Então, mais fio médio. Então, vai ser igual a tangente de alfa vezes DH mais a altura do instrumento, né? Então, substituir a primeira equação na segunda. Então, aí o que eu vou obter agora? Então, posso isolar a diferença de nível, né, já que eu quero saber qual que é o valor dela. Então, para mim determinar ela, né? Então, a diferença de nível seria o quê? Tangente de alfa mais a altura do instrumento. Aliás, vezes DH, né? Esquecendo do DH. Então, vezes DH mais a altura do instrumento. Agora, o que vai acontecer com o fio médio? Ele está positivo, ele vai passar para o lado direito negativo, né? Então, menos fio médio. Então, essa é a equação para a gente determinar a diferença de nível, né? Quando a visada, ela é o quê? A visada, ela é ascendente, tá? Então, seria essa equação. Então, é a mesma equação, né, que está lá no slide. Então, tangente de alfa vezes DH mais a altura do instrumento menos fio médio. Então, se a gente observar aqui, a tangente de alfa vezes DH mais a altura do instrumento menos fio médio. Então, a gente obteve lá a equação, né? Agora na visada descendente. O que vai mudar na visada descendente, hein? Então, na visada descendente, esses sinais aqui, né, eles vão alterar. Então, na ascendente, ficou mais a altura do instrumento, menos fio médio. Então, a altura do instrumento, ela faz parte da diferença de nível, por isso que está somando ela. E já na visada descendente, a gente vai ver que é o contrário. Então, poderia fazer o mesmo cálculo. Eu vou ter outro triângulo aqui, da mesma forma. Então, lembrando ali, né, que a gente vai ter, nessa parte de cima ali, né, eu vou ter a distância horizontal. Então, peguei ali a distância horizontal. Eu tenho ali a altura do instrumento, diferença de nível, o x, que é essa medida aqui no triângulo. Então, eu posso dizer aqui que, da mesma forma que a tangente de alfa vai ser a mesma coisa, né? Tangente de alfa é x, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, né? Então, x sobre distância horizontal. Então, é aquela mesma equação, né? O x é tangente de alfa vezes distância horizontal. Então, aí, se eu somar essas duas medidas, diferença de nível mais a altura do instrumento, porque na outra lá a gente somou o fio médio, né? Então, tem que ser igual agora, né? A x mais fio médio. Então, vou pegar isso aqui, né? Substituir lá no valor de x. Então, diferença de nível mais a altura do instrumento igual, né? Tangente de alfa mais fio médio. Aliás, vezes DH, né? Não estamos esquecendo aqui do DH. Vezes DH, que é o termo que está aqui, né? Mais
fio médio. Então, diferença de nível é o quê? Tangente de alfa vezes DH, distância horizontal, mais fio médio, menos a altura do instrumento. Então, essa é a equação, né, para a visada descendente. Então, eu estou subtraindo ali, né, a altura do instrumento, porque ela não faz parte, né, da diferença de nível. Então, tem como, né, a gente saber quando que usa uma equação, né, e quando que usa a outra. Então, a gente pode memorizar elas, né? Então, se a altura do instrumento não fizer parte do DN, eu subtraio ele. E o sinal do fio médio eu vou somar, né? Porque ele faz parte da diferença de nível, né? Porque se eu projetar ali, tá? Então o meu fio médio está fazendo parte aqui da diferença de nível. Então, sinal positivo aqui. Então, é a mesma equação, né, que eu coloquei aqui, né, no arquivo PowerPoint, tá? Então na última situação, né, então vou subtrair a altura do instrumento e somar o fio médio. Então, aí tem um exercício. Então, vamos resolver aqui esse exercício, né, para ver como que fica a diferença de nível. São 2 exercícios, tá, que a gente vai resolver aqui agora. Dadas as leituras de fio médio, aliás, fio inferior, médio e superior, ângulo vertical e a altura do instrumento, determine a diferença de nível entre o teodolito e a régua e calcule a declividade entre o ponto de instalação do teodolito e a régua. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa obter, né, a distância horizontal. Então, a gente precisa obter a distância horizontal para depois calcular o quê? Para depois calcular a diferença de nível e a declividade. Então, vou dar um print aqui nesse exercício para a gente resolver ele. Vou abrir outro. Fazer as anotações aqui, né? Então, é o seguinte. Então, nesse caso aqui, eu preciso calcular distância horizontal. Eu posso calcular a distância horizontal. O que é a distância horizontal? Eu vou fazer a equação da distância horizontal lá, né? 100 vezes fio superior, né? 1,726, menos fio médio, aliás, fio inferior, né? 1, vezes, entre parênteses, cosseno de alfa ao quadrado. Quanto que dá meu ângulo alfa, hein? Então, vou ter que pegar lá na calculadora e fazer a diferença de 90. Então, 90 menos 82. Aliás, deu um problema aqui. Deixa eu só projetar aqui novamente. Então, vamos fazer aqui a diferença de 90. Então, vai fazer 90. Abrindo uma janela aqui. Então, vai ser 90 menos 82. Vou colocar as aspas, né? 82 graus, 23 minutos e 40 segundos, né? Igual. Então, deu 7, 36, 20. Então, vamos anotar ali, né? Cosseno de 7. Então, 7 graus, 36 minutos e 20 segundos. Fecha parênteses ao quadrado, né? Então, fazendo essa conta na calculadora, quanto que dá a distância horizontal, hein? Nós vamos ter uma distância horizontal igual a... Então, vamos ver aqui quanto vai dar essa distância. 100 vezes... Então, tem lá 1,726 menos 1 vai dar 0,726, né? Vezes a parênteses cosseno de 7, 36, coloca aspa, né? 20 segundos, coloca aspa, fecha parênteses, ao quadrado. Não pode esquecer do ao quadrado ali, né? Igual, então deu 71,32 metros. Aqui pode arredondar, né? 71,33.
Vamos colocar o valor ali, né? 71.328. 71,328 metros. A diferença de nível, como que eu faço a diferença de nível? A minha visada, ela é ascendente ou descendente? Aí eu tenho que ver esse ângulo aqui, ó. Se a visada é ascendente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar a altura do instrumento, não é isso? E subtrair fio médio na visada ascendente. E na visada ascendente, né, a altura do instrumento ela faz parte da diferença de nível. Então, a minha diferença de nível vai ser o quê? Vai ser igual. Então, eu vou colocar a equação, né? Tangente de alfa. Deixa eu escrever mais para baixo aqui, né? Senão a equação não cabe. Então, vai ser tangente de alfa. Então, tangente da diferença de 90, né? Então, de 7, 36, 20, vezes DH, né? Então, vezes 71,328, mais a altura do instrumento. Quanto é a altura do instrumento? 1,65 menos fio médio. Então, preciso do fio médio, né? Menos 1,363. Então, vamos fazer essa conta na calculadora para obter, né, a diferença de nível. Então, a diferença de nível vai ser igual. Vamos fazendo o cálculo. Então, vamos pegar lá, né? Tangente de 7, 36 minutos e 20 segundos, vezes 71,328, mais a altura do instrumento, né? 1,65, e menos 1,363, igual. Então, deu 9,81. A diferença de nível, 9,81. E aí, a minha declividade, daria quanto a minha declividade, hein? Então, fazendo a declividade, vou colocar ali, né? Declividade igual. Então, vou pegar 9,81, né? Diferença de nível, sobre a distância horizontal, né? 71,328, vezes 100. Então, a declividade vai dar igual a... Vamos fazendo o cálculo. Vou zerar aqui a calculadora, né? 9,81 dividido por 71,328 vezes 100. Igual. Então, deu 13,7. A declividade, 13,7%, tá? Então, seria esse o valor aí, né, da declividade. Então, respondeu aí, né, o exercício 1. Deixa eu voltar aqui na... É aquilo mesmo, né, 13,7%, né, por cento. Aqui está 75%, né, mas que eu coloquei com duas casas. Então, são as respostas aí, né, que a gente obteve, ó. Tá? Como que eu poderia classificar esse terreno, hein? Estou imaginando aí, né, uma área de aclive, né, no caso, né, a visada foi num aclive, porque a visada foi ascendente. Então, eu poderia classificar esse relevo, tá? Então, eu poderia classificar ele em plano, suave ondulado, forte ondulado, montanhoso. Então, a declividade 13, ela está entre 8 e 20. Então, eu poderia classificar nesse relevo como ondulado, tá? E a gente tem essa classificação aí, né, de relevo, né, conforme a declividade.